E aí galera, aqui quem fala é o Cauã, trazendo para vocês a continuidade do nosso curso de Lógica de Programação. E hoje na nossa aula de número 4, vamos ver o bloco C, que é o bloco de condição. Mas antes, vamos dar uma relembrada da nossa aula passada, onde vimos os operadores aritméticos, que é a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. Vimos também os operadores relacionais, que tem o maior, o menor, o maior igual, o menor igual, o igual e o diferente. E por último a gente viu os operadores lógicos, que tem o e o ou. Agora vamos entrar no bloco C. Bom, o bloco C ele permite que o algoritmo execute um comando somente se uma condição for verdadeira. Mas mais ou menos o que é isso? Vai ter ali uma sentença dentro do bloco C. E se essa condição dessa sentença for verdadeira, vai acontecer algo. Se ela não for verdadeira, ela for falsa, vai acontecer outra coisa. Por exemplo, um semáforo. No semáforo tem o sinal verde, o amarelo e o vermelho. Se o sinal for igual a verde ou o sinal for igual a amarelo, ande. Se não, pare. Mas por que eu não coloquei aqui sinal igual a vermelho? Porque, pensa comigo, se o sinal ele não é verde e nem amarelo, ele só pode ser vermelho. Então eu nem preciso colocar que o sinal é igual ao vermelho, entendeu? Outro exemplo, com o mesmo exemplo aqui, a gente pode fazer desse jeito aqui, nessa estrutura. Se o sinal for igual a verde, então ande. Se não, aí eu posso botar um C dentro do senão, eu posso fazer ali uma junção ali de blocos Cs. Se não, se o sinal for igual a amarelo, então cuidado e ande. Se não, pare. Entendendo mais ou menos como funciona aí o bloco C? Agora vamos entrar ali no nosso Flowgorith. Dentro do Flowgorith, agora vamos ver como é a estrutura do bloco C. Vamos clicar aqui na seta para abrir o painel de blocos, e aqui está o nosso bloco C. Quando a gente dá 2 cliques no bloco C, a gente vai ver aqui a estrutura dele, que é mais ou menos assim. Se a estrutura for verdadeira, vai cair nesse lado. Se ela for falsa, vai cair nesse lado. Se você parar para analisar, não existe o bloco senão. O senão está dentro do C, ele é o falso. Porque nas linguagens a gente vê o C e o senão. Mas no Flowgorith, o senão ele está junto com o bloco C. Então vamos já botar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, eu vou colocar uma variável chamada x1 e ela pode ser inteiro mesmo. Não vou pedir para o usuário colocar um valor para ela. Eu mesmo vou atribuir o valor para as variáveis. Vou criar outra variável, o x2. E vou atribuir valores para essas variáveis. Para o x1, eu vou dar um valor de, pode ser 5. E para o x2, atribuir. Para o x2 eu vou dar o valor de 7. E aí eu vou colocar o seguinte. Se x2 for maior que x1, então eu vou printar na tela um bloco escrever, que é o bloco de saída de dados. Não sei, certo. E se ele não for, vou printar errado. Agora eu vou rodar. E deu certo. Por que deu certo? Porque a gente sabe que 7 é maior que 5. Eu nem precisei colocar nenhum dado. Agora também, se eu quiser colocar uns dados, para o usuário digitar, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no bloco escrever e pedir para ele digitar algo. Digite um número. Dá um espaço e ok. E aí eu vou ter que pedir para ele ler, porque o programa ele tem que receber o que o usuário vai digitar. Então ele vai ler o x1, que é a primeira variável. Agora eu vou pedir para ele escrever o segundo número. Digite outro número. E ler x2. Agora a gente só vai saber se ele vai ser certo ou errado a partir do que o usuário escrever. Então eu vou rodar. Eu vou digitar aqui agora 8. E aqui agora 2. Deu errado. Porque o x1 é maior que o x2. Entenderam, pessoal? Que é mais ou menos assim que usa o bloco C. Ele é uma junção aí de operadores. Podemos usar operadores relacionais, aritméticos e lógicos dentro do bloco C para a gente conseguir construir o nosso programa. Outro exemplo que podemos fazer, eu vou aqui apagar esse programa. Eu não vou salvar, não preciso salvar.
Vou só abrir um novo. Vou clicar aqui para criar um programa novo. Eu vou criar um programa que ele vai pedir a idade do usuário e se a idade for maior que 18, vai falar que ele é maior de idade, se não, vai ser menor de idade. Então eu vou declarar a variável idade, ela é do tipo inteiro, e já vou pedir para o usuário digitar a idade dele. Digite sua idade. Lembrando que para o usuário digitar, o programa tem que receber, e para receber tem que usar o bloco ler. Idade, que é a variável que vai ler. Eu já vou usar o bloco C. Mais ou menos como é que vai ser a estrutura? Eu mesmo já disse, já é meio autoexplicativo. Se a idade for maior que 18, maior ou igual a 18, idade maior ou igual a 18, isso é um operador relacional. Vou clicar no OK e vou vir aqui em verdade e digitar você é maior de idade. Se ele não for maior ou igual a 18, vai cair no falso e eu vou digitar você é menor de idade. Opa. E OK. Agora vamos rodar o nosso programa. Esse é um programa bem básico, pessoal. Vou colocar aqui 17. É para ele dar falso? Você é menor de idade. Menor de idade. Se eu colocar aqui exatamente 18, ele vai dar maior de idade porque é maior ou igual a 18. Então essa é a nossa estrutura do bloco C, pessoal. Não tem nenhum mistério, pessoal, entenderam? Outro exemplo que podemos fazer é colocar vários tipos de operadores relacionais. Existem 3, podemos colocar mais tipos de operadores dentro de um bloco só. Podemos colocar aqui o operador relacional e um operador lógico que é o E e o OU. Então aqui dentro de um exemplo a gente vai fazer aqui, criar uma variável do tipo altura. Do tipo altura não, o nome é altura do tipo real. Porque a altura ela pode ser 1,90, 1,80. Vamos colocar do tipo real. Vamos vir aqui, pedir para o usuário digitar algo. Digite sua altura. E para a entrada de dados, temos que usar o bloco ler. Vou colocar a variável altura. E aí, aqui dentro do bloco C, o que a gente vai fazer? Quando tiver várias sentenças dentro de um bloco só, é bom a gente colocar entre parênteses as sentenças para não dar nada de errado no programa. Idade maior ou igual a 18, fecha os parênteses, boto o operador lógico e cria outra sentença. Altura maior ou igual a, pode ser 1,80. Por que 1,80 e não 1,90? Porque como eu já disse na nossa primeira aula, os programas e as linguagens elas não leem como a gente lê aqui no Brasil. É 1,80, não 1,80. Senão vai dar problema no nosso código. Vamos vir aqui em modificar e colocar você é maior de idade e considerado uma pessoa alta. Clicar em OK. Vamos vir aqui no falso. Você é menor de idade e considerado uma pessoa baixa. Mas aqui que vai dar de errado, não vai dar de errado, mas o que vai dar de diferente nesse programa é o seguinte. Se eu rodar o programa e digitar minha idade igual a 18 e a altura exatamente 1,80, poderia digitar maior, mas vou digitar 1,80, vai dar que eu sou maior de idade e uma pessoa alta. Mas se por acaso eu colocar 18 anos e uma altura de 1,70, vai dar falso. Mas falso, sendo que eu sou maior, eu sou igual a 18, só sou menor que 1,70. Mas lembrando que o bloco, o operador E, ele só vai dar verdadeiro se as duas sentenças forem verdadeiras. Se uma delas derem falso, vai cair no falso. Então como a gente pode corrigir e deixar o programa mais bonito? Vamos aqui em apagar. Deixar aqui, se for maior que 18 e maior que 80, você é maior de idade, considerado uma pessoa alta. Vou aqui criar um novo bloco C. Se acontecer algo de diferente aqui, se ele for menor de idade e maior que 1,80, ou se ele for menor que 80 e maior de idade, ele vai cair aqui.
E aí o que eu vou fazer? Vou colocar o seguinte: idade maior ou igual a 18 e altura menor que 1,80. O que eu vou falar? Botar para printar na tela. Você é maior de idade, mas é considerado uma pessoa baixa. O que eu fiz de errado aqui? Ah, eu esqueci aspas. Então, se ele for maior de idade e menor que 1,80, que é o caso que a gente tinha testado, vai cair nisso aqui. Agora, outra coisa que a gente vai fazer é idade menor que 18, só que altura maior que 1,80. Maior ou igual. O que eu vou printar na tela? Vou printar: você é menor de idade, mas considerado uma pessoa alta. E o último exemplo aqui, que vai ser que ele é menor de idade e menor que 1,80. Quer dizer, eu nem preciso colocar o bloco C, certo? Porque se ele não é nenhum dos dois, se ele não é nada disso, ele só pode ser menor que 1,80 e menor que 18 anos. Então eu vou printar: você é menor de idade e considerado uma pessoa baixa. Então é mais ou menos assim que funciona o bloco C. Eu vou testar aqui todos os exemplos para vocês verem como é que funciona, dá certo. Altura 18, 1,80. Você é considerado uma pessoa maior de idade e uma pessoa alta. Se eu testar que ele é menor de idade, só que tem 1,80, você é menor de idade, mas considerado uma pessoa alta. Se eu testar que ele é maior de idade, só que é uma pessoa baixa, vai falar: você é maior de idade, mas é considerado uma pessoa baixa. Se eu testar que ele é tudo menor de idade e menor que 1,80, você é menor de idade e é considerado uma pessoa baixa. Viu como deu certo, pessoal? É assim que funciona o bloco C. E agora eu vou dar alguns exemplos para você treinar na sua casa, para você praticar usando o bloco C. Aqui estão alguns exemplos para vocês treinarem na casa de vocês. O exemplo 1, verificar se o aluno foi aprovado. Peça para o usuário digitar 4 notas e depois calcule a média delas. Por fim, usando o bloco C, verifique se a média for maior ou igual a 6. Se ela for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado, se não, reprovado. Exemplo 2, verificar a temperatura. Crie um algoritmo que leia a temperatura atual e exiba a mensagem de está quente se a temperatura for maior ou igual que 30 graus. Se ela for menor que 30 graus e maior que 20 graus, exiba está tranquilo. Se for menor que 20, exiba está frio. O exemplo 3, verificar se o número é positivo, negativo ou zero. Peça o número ao usuário. Se ele for negativo, exiba a mensagem número negativo. Se ele for positivo, exiba o número positivo. Se ela for zero, exiba zero. Exemplo 4, verificar se o número é par ou ímpar. Uma dica que eu dou para esse exemplo, que é um exemplo meio chatinho, é que você vai ter que usar o operador aritmético de resto da divisão. Você tem que pensar aí o que vocês vão ter que fazer com esse operador para conseguir ver se o número é par ou ímpar. Crie um algoritmo que peça para o usuário o número e verifique se o número é par ou ímpar. Exemplo 5. Calcule o MC. O MC aqui você vai ter que usar essa fórmula e a partir da fórmula e dos dados que o usuário for inserir no programa, vai ter que ver se o peso é abaixo, se o MC é abaixo de 18,5, é abaixo do peso. Se o MC for entre 18,5 e 24,9, o peso é normal, e etc. Basicamente, esses são os exemplos que eu dei para vocês, que eu vou dar para vocês treinarem. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido o uso do bloco C. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.